Senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como bom dia a todas as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Quero também cumprimentar o eminente secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, seja bem-vindo. Também a senhora Michele Patrícia Roncalho, que é diretora do Tesouro Estadual, seja bem-vindo a esta reunião. E também a senhora Maria Luísa Seman, que é a coordenadora de informações de gestão fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda. A nossa reunião de hoje será realizada em duas etapas. A primeira etapa é com o secretário Paulo Eli e seus assessores. Cadê o ofício da Fazenda? Onde Sua Excelência se apresenta a esta comissão para fazer a apresentação dos relatórios resumidos da execução orçamentária do primeiro e segundo bimestre de 2018 e do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre. A data de hoje foi agendada de comum acordo e é em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas antes de dar início, levo ao conhecimento de Vossas Excelências que tenho em mãos a ata da 8ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, que os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram aprovado. Recebo o ofício da eminente deputada Luciane Carminati, comunicando a ausência no dia de hoje, tendo em vista Seminário Nacional de 4 anos do Plano Nacional de Educação. A segunda etapa da nossa reunião serão debatidos e discutidos e aprovados ou não os projetos de lei pautados por Suas Excelências, senhores deputados. Vamos, então, para a nossa reunião, na primeira parte, com a apresentação do secretário Paulo Eli. Vossa Excelência, secretário, terá 20 minutos para a apresentação e, após a apresentação, as indagações provenientes dos senhores deputados. Secretário Paulo Eli, com a palavra. Tá, perfeito. Senhor presidente, senhores deputados, bom dia, senhoras e senhores. Nós vamos apresentar aqui nessa audiência pública, atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000. Nós vamos fazer uma apresentação também do terceiro quadrimestre de 2017, que não foi feita a audiência pública até agora, então nós vamos complementar o primeiro quadrimestre de 2017 com o terceiro quadrimestre de 2017 com o primeiro quadrimestre de 2018. Porque todos os dois têm relação entre eles. Então, Maria Luísa, pode começar. Bom dia a todos. Dando início, a gente vai fazer demonstrar que os relatórios do sexto bimestre de 2017 e do terceiro quadrimestre, tanto do Poder Executivo e Consolidado, foram publicados no Diário Oficial e estão disponíveis no portal da Transparência do Poder Executivo. Vamos fazer uma breve exposição do cenário nacional para poder avaliar o resultado fiscal do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina foi um dos únicos estados que não aumentaram as alíquotas de impostos no ano de 2017. Dos 27, apenas 6 não aumentaram. Sobre a taxa de crescimento real do PIB. A taxa de crescimento de 2015 ficou de Santa Catarina em menos 4,2% e do Brasil em menos 3,5%. A estimativa para 2016 ficou em menos 4% no estado e menos 3,5% no Brasil. Para 2017, a estimativa ficou em 3,9% e no Brasil apenas 1%. Em relação à arrecadação dos tributos federais, nós somos o 7º maior estado com arrecadação dos tributos federais. Porém, somos o estado com um quarto menor
percentual de retorno dos tributos. Em 2017, ocupamos o sétimo lugar em investimentos, sendo investido 1,98 bilhão. Estamos com a sexta posição e menor comprometimento da RCL com despesas de custeio. O comprometimento da RCL com despesas de custeio em 2017 ficou em 31,81%. Apresentamos o sexto maior gasto com pessoal em relação à RCL em 2017, apresentando o índice de 49,73%. O quinto maior déficit previdenciário, com 3,65 bilhões em 2017. O resultado primário, ficamos com o quinto maior déficit primário em 2017, apresentando um déficit de 1,13 bilhão. O comprometimento da RCL com a dívida consolidada fechou 2017 com 51,10 e ficamos com o 16º menor comprometimento da RCL com dívida consolidada em relação aos outros estados. Agora, entrando na parte dos resultados do estado propriamente dito. A receita bruta prevista para 2017 foi prevista em 35,50 bilhões. Desse valor, 98% foi executado, correspondendo à arrecadação de 34,70 bilhões em 2017. A arrecadação bruta total 66,41% referem-se às receitas tributárias, correspondendo ao valor de 23,04 bilhões. Em segundo lugar, fica as receitas de contribuições, que são essencialmente as receitas de contribuições do regime próprio de previdência de servidores, que somou 2,34 bilhões. Da arrecadação tributária própria, somou 23,52 bilhões e apresentou um crescimento em relação ao 2016 de 7,19%. Desse valor, 19,50 bilhões corresponde à arrecadação de ICMS. Em relação aos repasses do governo federal, o total repassado em 2017 foi de 1,54 bilhão, apresentou um decréscimo em relação ao ano anterior de 5,54%. Desse valor, o repasse mais expressivo foi do Fundo de Participação dos Estados, que somou 1,06 bilhão em 2017. Em relação às deduções das receitas, que são os recursos arrecadados pelo Estado, mas que efetivamente não ficam nos cofres do Tesouro. São transferidos como as repartições dos impostos aos municípios, o 25% de ICMS, o 50% de IPVA, e as transferências legais ao Fundeb. O total de deduções em 2017 foi de 9,32 bilhões. Desse valor, 5,79 bilhões foi repassado aos municípios, 3,41 bilhões foi repassado ao Fundeb. Isso resultou numa receita líquida disponível para o Estado de 25,37 bilhões. Em relação aos conceitos dos indicadores de receita, a receita corrente líquida é o indexador que a LRF fixou para a verificação dos limites de despesa com pessoal, dívida consolidada, operação de crédito e concessão de garantias e contragarantias. A receita líquida de impostos para a verificação da aplicação mínima em educação e saúde, e a receita líquida disponível, que é o balizador da distribuição da receita do Estado com os demais poderes, Tribunal de Contas, Ministério Público, o DESC e Fundo de Hospitais Filantrópicos. Da RLD, 22,05% foi repassado aos demais poderes e órgãos, o que somou 3,33 bilhões em 2017. Em relação ao orçamento das despesas, inicialmente a dotação foi fixada em 26,07 bilhões, acrescida de créditos adicionais no total de 4,35 bilhões, o que resultou numa despesa total autorizada de 30,43 bilhões. Desse total, 84% foi executado, o
que corresponde a um total de despesa empenhada de 25,60 bilhões em 2017. Analisando pela execução de poderes e órgãos, do valor total, 16,03 bilhões foi executado pelo Poder Executivo, 6,08 bilhões pelo regime próprio de previdência dos servidores e 2,13 bilhões pelo Poder Judiciário. Quando analisamos por área, a principal área com um valor mais expressivo foi a de Previdência, que refere-se ao regime próprio de previdência dos servidores, com 6,08 bilhões em 2017, apresentando um crescimento de 7%, seguido da Educação, com 3,43 bilhões, e da Saúde, com 3,13 bilhões. Quando analisamos por grupo de despesa, a folha de pagamento representou 15,58 bilhões, apresentou um crescimento de 6% em relação a 2016. Desse valor, 9,66 bilhões referem-se à folha de pessoal de ativo, 5,92 bilhões de inativos e pensionistas. As despesas com custeio somaram 6,72 bilhões, apresentaram um crescimento de 6,19% em relação a 2016. Os investimentos somaram 1,98 bilhão, apresentou um crescimento de 6,07% em relação ao ano anterior. E o pagamento da dívida foi no total de 1,31 bilhão. Aqui a gente apresenta uma evolução ao longo dos anos da folha de pagamento do Poder Executivo. De 2016 para 2017, a folha de pagamento de pessoal ativo cresceu 3%, enquanto a folha de inativos e pensionistas cresceu 6%. Em relação ao resultado previdenciário do regime próprio de previdência dos servidores, o total das receitas arrecadadas pelo RPPS foi de 2,4 bilhões, e o total de despesa executada foi de 6,1 bilhões. O déficit acumulado do RPPS de 2013 a 2017 é na soma de 15,1 bilhões. Dos valores repassados pelo Tesouro Estadual para o RPPS, em 2017, foi de 5,1 bilhões. Desse total, 1,4 bilhão é referente à contribuição patronal do Poder Executivo e 3,7 bilhões é a cobertura do déficit previdenciário. Em relação aos investimentos, como já falei anteriormente, o total de investimentos foi de 1,98 bilhão, apresentando um crescimento de 6% em relação ao ano anterior. Do total investido, 65% dos recursos referem-se a operações de crédito decorrentes do programa Pacto por Santa Catarina. Referente à apuração do limite do gasto com pessoal. Em dezembro de 2017, o gasto com pessoal foi apurado a 49,73% da receita corrente líquida. Dessa despesa com pessoal não foi considerada as despesas com verbas indenizatórias, as despesas com pessoal da Defensoria Pública Estadual e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em virtude da autonomia orçamentária e financeira, as despesas com jetons pagos aos integrantes de conselhos estaduais e as despesas de inativos e pensionistas custeados com recursos próprios do RPPS. Enquanto a despesa estiver acima do limite prudencial, tem algumas vedações: a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, a criação de cargo, emprego ou função, a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, e contratação de hora extra. Caso a despesa ultrapasse o limite de pessoal, que é de 49% da RCL, além daquelas medidas, foi o caso, né? Deverão ser adotadas as seguintes providências: a redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e função de confiança e a exoneração de servidores não estáveis. Em relação aos mínimos constitucionais, da Receita Líquida de Impostos, em 2017, o Estado
deveria repassar até o final do exercício 25% para a educação e 13% para a saúde. Em educação, foi aplicado 26,94% em 2017. O total de despesas consideradas no mínimo da educação foi de 4,97 bilhões. Desse total, 780 milhões correspondem a 45% do total de despesas com inativos da educação, que foram consideradas no mínimo. Em saúde, o percentual aplicado foi de 13,24%. Aqui a gente demonstra o detalhamento das apurações da aplicação em saúde. No fechamento foi apurado um total de despesas executadas na área de saúde de 2,34 bilhões, o que resultou numa aplicação de 12,67% da RLI. Após o fechamento, foram verificados alguns outros dispêndios e despesas de saúde que haviam sido executados fora da ação própria de saúde, dentre eles os dispêndios com sequestros judiciais relacionados à área de saúde, despesas com comunicação, do serviço da dívida, o que resultou num total de despesa de 2,44 bilhões. E é uma aplicação em ações e serviços públicos de saúde de 13,24%. Porém, agora no julgamento das contas, o TCE apurou um percentual de 13% aplicado em ações e serviços públicos de saúde. Em relação ao resultado nominal, que demonstra a evolução da dívida consolidada líquida em um determinado período. A meta fixada para resultado nominal foi um déficit de 810,70 milhões. O resultado nominal apurado foi um déficit de 104,25 milhões em 2017. Em relação ao resultado primário, que é considerado o resultado operacional do Estado. A meta fixada para 2017 foi um superávit primário de 390,36 milhões e o resultado primário alcançado foi um déficit de 1,13 bilhão. O limite de garantias e contragarantias concedidas fixados pela LRF é de 22% da RCL. Ao final de 2017, o índice atingido foi de 3,12%. O limite de operações de crédito no ano é de 16% da RCL. Ao final de 2017, o índice foi de 5,03%. Em relação à dívida consolidada, o limite fixado pela LRF é de 200% da RCL e o percentual atingido ao final de 2017 foi de 51,10% da RCL. Aqui a gente demonstra a evolução do serviço da dívida. O total pago com juros, encargos e amortização da dívida ao final de 2017 foi de aproximadamente 1,31 bilhão em 2017. Agora, já entrando nos resultados do primeiro quadrimestre. Agora já é o primeiro quadrimestre de 2018, tá? Isso. Os mesmos também foram publicados no Diário Oficial e estão disponíveis no portal de transparência do Poder Executivo. A receita bruta prevista para 2018 foi fixada em 36,31 bilhões. Até o primeiro quadrimestre foi arrecadado 11,52 bilhões, que corresponde a 32% do inicialmente orçado. Da arrecadação bruta total, 73% corresponde às receitas tributárias, que somam 11,52 bilhões. Desse total, as receitas tributárias correspondem a 8,35 bilhões até abril de 2018. A arrecadação tributária própria houve um crescimento de 7,44% em relação ao primeiro quadrimestre de 2017. Do total de 8,28 bilhões, 6,89 bilhões corresponde à arrecadação de ICMS.
Dos repasses do governo federal, até o primeiro quadrimestre foi repassado 576,14 milhões, apresentando um crescimento de 9,55% em relação ao primeiro quadrimestre do ano anterior. Do total repassado, o repasse mais expressivo corresponde ao Fundo de Participação dos Estados, que foi de 408,85 milhões. As deduções da receita, como falado anteriormente, que são os repasses aos municípios da repartição tributária, os repasses legais ao Fundeb, somaram 3,30 bilhões. Desse total, 2,07 bilhões foi repassado aos municípios, 1,21 bilhões transferido legalmente ao Fundeb. Resultou numa receita líquida disponível para o Estado de 8,22 bilhões. Nesse sentido, no primeiro quadrimestre, a receita corrente líquida ficou em 7,25 bilhões, a receita líquida de impostos, a RLIDs, ficou em 6,48 bilhões e a receita líquida disponível, a RLD, em 5,29 bilhões. Do total da RLD, 22,05% foi repassado aos poderes e demais órgãos, correspondendo ao total de 1,17 bilhão durante o primeiro quadrimestre. Em relação às despesas orçadas para 2018, inicialmente foi orçado 26,43 bilhões. Durante o primeiro quadrimestre, os créditos adicionais somaram 2,82 bilhões, o que resultou numa despesa total autorizada de 29,25 bilhões. Desse total, 27% já foi liquidado, o que corresponde à soma de 7,77 bilhões. Aqui a gente apresenta a execução por poderes e órgãos da despesa liquidada. Do total de 7,77 bilhões, 4,58 bilhões foi liquidado pelo Poder Executivo, 2,08 bilhões pelo regime próprio de previdência dos servidores. Quando analisada por área, novamente, a área da previdência, do regime próprio de previdência, é a área com maior valor de execução, com 2,08, seguido de educação, com 1,04 bilhão, saúde, 1 bilhão, segurança pública, 870 milhões, e a dívida pública, 470 milhões. Analisando por grupo, a folha de pagamento somou um total de 5,26 bilhões, apresentando um crescimento de 6,05% em relação ao primeiro quadrimestre do ano anterior. As despesas com custeio somaram 1,81 bilhão, também apresentando um crescimento de 6,46%. Os investimentos, houve uma redução de aproximadamente 21%, que somou, durante o primeiro quadrimestre, 300 milhões. E o pagamento da dívida, que teve uma evolução de aproximadamente 44%, e somou até o primeiro quadrimestre 400 milhões. O gasto com pessoal apurado no primeiro quadrimestre de 2018 foi de 48,99%. Dos mesmos, além das despesas de verbas indenizatórias, as despesas com pessoal da Defensoria Pública Estadual e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, as despesas com jetons, também não foi considerada a despesa com abono constitucional de férias, caracterizada juridicamente como verba indenizatória, e os valores referentes aos contratos com organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público contratados pelo Poder Executivo. As mesmas implicações apresentadas anteriormente, né, enquanto o limite estiver acima do limite prudencial, não pode conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, criação de cargo, emprego, função, alteração de estrutura de carreira, contratação de hora extra. E caso permaneça acima dos 49, ainda há redução de pelo menos 20% da despesa com cargo de comissão e exoneração de servidores não estáveis. Apresenta novamente a evolução da folha de pagamento do Poder Executivo, que, em relação aos primeiros quadrimestres de 2017 para 2018, houve uma evolução de 5,15%.
e também de 5,04% na folha de inativos e pensionistas. A aplicação dos mínimos constitucionais. Da receita líquida de impostos do Estado em 2018 deve aplicar 25% para a educação e 14% para a saúde. Em educação, foi aplicado 25,39% da RLI, somando a despesa total considerada de 1,65 bilhão, dos quais 241 milhões referem-se a 40% do total das despesas com inativos considerados. Em saúde, até o primeiro quadrimestre, foi aplicado 12,38%. Em segurança pública, no primeiro quadrimestre, foi aplicado 868,85 milhões, o que representa um crescimento de 2,89% em relação ao primeiro quadrimestre do ano anterior. A aplicação em Justiça e Cidadania. Foi aplicado durante o primeiro quadrimestre 253,95 milhões, o que representa um crescimento de 17,13% em relação ao primeiro quadrimestre de 2017. O total executado de investimentos. O total liquidado foi de 246,42 milhões durante o primeiro quadrimestre. Em 2017, havia sido de 337,21 milhões. Em relação à meta de resultado nominal apurado, a meta fixada foi um déficit nominal de 1,55 bilhão e o resultado nominal apurado foi um superávit de 1,82 bilhão, dos quais esse resultado há uma influência em virtude da alteração de metodologia no cálculo dos demais haveres exigido pela STN através do Manual de Demonstrativos Fiscais para 2018. O resultado primário. A meta foi fixada num superávit de 477,86 milhões e o resultado primário obtido até o primeiro quadrimestre foi de 2,37 bilhões. Em relação ao percentual da dívida consolidada, que é de 200% da RCL, o limite fixado pela LRF, no primeiro quadrimestre, o índice apurado foi de 89,48% da RCL. Aqui no percentual da dívida consolidada líquida em relação à RCL, aquela alteração de metodologia exigida pela STN também impacta nessa alteração no aumento comparado ao ano anterior. O percentual de garantias e contra-garantias concedidas, que é de 22%, o índice apurado no primeiro quadrimestre foi de 3,10% da RCL. E de operações de crédito, que é de 16%, até o primeiro quadrimestre foi de 5,03% da RCL. Agora com o senhor. O tempo. Como é que está o tempo, deputado? 5 minutos. Bem, senhores, tu tens aquela primeira tela lá do início lá da recessão? A primeira? Sim. A do tu PIB? apagou ela? Não, tu apagou ela. A do PIB geral? Não, da arrecadação. Não, Nós vivemos lá 2015, 2016 e 2017 a pior recessão da história brasileira. Maior que a recessão provocada pelo crash da Bolsa de 1929, que resultou na Guerra Civil de São Paulo e com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Nós tivemos 3 anos seguidos de déficit de encolhimento do PIB brasileiro nesse período, que resultou nessas contas que nós estamos apresentando hoje, onde a arrecadação de 2017, em termos reais, ela é inferior à arrecadação de 2014. Só que as despesas elas se mantiveram num nível de crescimento, apesar de contidas, elas se mantiveram num nível de crescimento,
e a recessão caiu. A recessão fez com que a receita caísse. Com a receita em queda e a despesa subindo, e são despesas que o gestor público não tem ingerência sobre elas. Porque são despesas, por exemplo, do déficit previdenciário. São pessoas que têm direito a se aposentar com valor e você simplesmente tem que pagar, mesmo pagando, descumprindo uma lei que diz que você não pode pagar despesa pessoal acima de 49%. Então, em 2017, a Folha superou o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal em 49%. Apesar de terem sido excluídas várias verbas indenizatórias, em 2018 nós excluímos mais uma verba indenizatória para ficar abaixo de 49%, que é o abono de férias, que o Supremo está considerando que o abono de férias é uma verba indenizatória e daqui a pouco nem imposto de renda a gente vai pagar sobre esse valor. Mas, de todo modo, o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à Folha, nós chegamos num nível de que, apesar de nós termos já reduzido em mais de 20% o custeio em cargos comissionados, qual é a outra verba que nós temos que agora eliminar? São servidores não estáveis. Então, antes de eliminar servidores não estáveis da conta do Executivo, nós temos que ver, se certificar se o Executivo está fazendo a conta certa. Então, nós optamos em fazer a conta. Porque nós temos 3.000 servidores no Estado que estão em estágio probatório. Para cumprir a lei de responsabilidade, nós teríamos que fazer esse processo de demissão, que nós não vamos fazer, e nós vamos, na realidade, nos certificarmos para ver se as contas estão corretas. Com relação ao 13% ali, 14% da saúde, antes de cumprir o 14% da saúde, eu tenho que pagar o 13% do ano passado. Então, apesar de financeiramente nós estarmos passando 14% para a Secretaria de Saúde hoje, nós estamos pagando 13% do ano passado. Então, até o final do ano, nós temos que cumprir o 14%. Mas, de todo modo, nós temos que pagar a dívida da saúde, que é a dívida que, segundo o Tribunal de Contas, está em R$ 1 bilhão. Nós já pagamos uma parcela significativa e ela conta por 13% do ano passado e não conta por 14% desse ano. O cenário desse ano, em função da recuperação da economia, mas não uma recuperação em relação ao crescimento econômico, e simplesmente da saída da recessão, nós temos uma meta de 7% de acréscimo da arrecadação. Que esse quadrimestre que começou agora ele vai ficar frustrado, porque nós tivemos a greve dos caminhoneiros, a economia parou 10 dias, a arrecadação de maio baixou 130 milhões, a arrecadação de junho, o esperado da queda confirmada já está em 170. Nós achamos que deve fechar com uma queda de 200 milhões em junho. E nós temos uma queda esperada de julho ainda acima de 100 milhões, porque a Companhia de Energia, a Celesc, ela recolheu o imposto relativo a abril, ela recolheu em junho. O imposto de maio, ela vai recolher em julho. Então, como a economia parou 10 dias, as indústrias pararam 10 dias, a demanda de energia na rede caiu quase 20% nesses dias de parada da economia, nós esperamos uma queda da arrecadação da energia elétrica agora em julho. Então, vai ter um reflexo grande em julho. Então, a nossa meta de incremento da arrecadação de 7%, nesse quadrimestre, agora, ele vai ficar frustrado. Em 2018, nós colocamos praticamente as contas de 2018 em dia. Nesses 2 meses, agora, nós vamos ter dificuldades para cumprir os contratos, porque não tem receita em função da queda da arrecadação. Com relação às dívidas de 2017, nós ainda estamos levantando, nós já pagamos uma boa parte, só que nós acreditamos que se leve de 2 a 3 anos para pagar as dívidas de 2013, 2014, 15, 16 e 17, que ainda se encontram nos nossos balanços, fora as dívidas que não estão contabilizadas, em função de que muitas despesas foram executadas sem orçamento. Então, despesas sem empenho, nós temos um monte de despesas sem empenho no Executivo, simplesmente porque o órgão não tinha orçamento para empenhar a despesa, apesar da empresa ter prestado o serviço, a empresa ter direito a receber esses valores.
Então, o cenário para 2018 ele é esse, deputado. Agradecemos a participação de Sua Excelência Secretário Paulo Eli e seus assessores, suas assessoras. Vamos abrir as inscrições para os senhores deputados para se manifestar. Deputado Rodrigo Minotto. Em seguida, deputado José Milton Schaefer. Senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham nessa sessão, agradecer a presença do secretário Paulo Eli, juntamente com as suas assessoras. Eu só tenho uma pergunta, se esse material estará disponível aos deputados para que a gente possa depois fazer uma análise também junto com a equipe técnica para posterior questionamento, se porventura houver necessidade, e eu consulto o secretário se vai ser disponibilizado. Sim, sim. Tá bom, obrigado. Deputado Zé Milton. Deputado Marcos, seu nome, cumprimento todos os deputados, cumprimentar através do secretário Paulo Eli, todos os servidores da Fazenda, né, que trazem aqui um relatório, uma apresentação bastante didática e esclarecedora para todos nós aqui da Comissão de Finanças. E eu gostaria de ouvir, secretário Paulo Eli, qual é a solução. Nós temos observado a cada relatório apresentado aqui que o déficit da Previdência do Estado ela aumenta ano a ano, né, numa escala quase que uma equação. E fala-se de que nos próximos anos nós teremos ainda um número maior de funcionários públicos que estarão adquirindo o direito de aposentadoria. Na visão da Secretaria da Fazenda, qual a solução para esse problema, a curto e a médio prazo? Porque ele segundo as tabelas apresentadas aqui, uma grande ameaça, né, para a capacidade de investimento do Estado e do próprio status quo das finanças públicas. Qual a solução que a Secretaria da Fazenda vê para reverter esse déficit previdenciário? Vou sugerir, deputado Zé Milton, me permite, vou sugerir aos caros senhores deputados, para que 2 deputados façam manifestação e resposta do deputado Paulo Eli, para otimizar o tempo. Ainda não. Secretário, mas pode ser. Está sem tempo. Deputado Milton Alves, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas parlamentares. Cumprimentar o secretário Paulo Eli, todas as pessoas que acompanham, cumprimentar a todos que nos acompanham hoje aqui nessa importante sessão, onde a gente, com muita preocupação, o secretário Paulo Eli constata a realidade do setor público brasileiro, que não é diferente em Santa Catarina. Nós vivemos um ciclo de falência do serviço público nos moldes que nós o construímos ao longo das décadas. Hoje nós temos aprovada uma lei de teto de gastos que impõe um limite de teto de gastos no serviço público. Se a gente olha nesse quadrimestre, a própria folha, né, dos ativos cresceu 5%, né, e sem dar aumento, né, quando o teto diz que nós podemos gastar 2,9% nas despesas correntes, etc., sobre o que foi ano passado. E aí a gente vê o desequilíbrio que nós nos encontramos por leis que foram consolidadas aqui, onde o serviço público tem um crescimento vegetativo de custos sem a gente gerar aumento. E a pergunta daí, secretário Paulo Eli, não é hora de rever esses critérios, porque nós estamos indo para o fundo do poço, né? Se nada for feito, a insolvência é o que a gente está observando nesses últimos anos, e esse ano não será diferente. Vamos fechar com déficit nominal de novo, né, assim como a nação brasileira, e nós todos sabemos que qualquer órgão, qualquer empresa, qualquer família que gera déficit continuado, ela vai quebrar,
né? Então, o que o Estado está preparando para poder, pelo menos, amenizar esse crescimento do custeio vegetativo que nós temos que dar um jeito de parar? A gente sabe que a Previdência ela gera o maior déficit, né? E que, a exemplo de outros países também, vai chegar a hora de nós revermos isso. O que o Estado está pensando para esse ano, inclusive com esse agravamento da crise econômica que nós vivemos em função da greve? Secretário Paulo Eli. Bem, respondendo às duas perguntas basicamente têm a mesma resposta. Nós temos que olhar para nós mesmos, somos todos aqui servidores, né? Qual é o Estado que nós queremos? Eu fiz análise do diagnóstico, por exemplo, eu estou ali desde fevereiro, mas trabalho no Estado há 35 anos. Todo mundo fala em, vamos reduzir estrutura, vamos reduzir isso, vamos reduzir aquilo, tal. Mas essas estruturas que nós dizemos que são supérfluas, elas não representam nem 1% do orçamento. Nós estamos falando aqui em hospitais, escolas, presídios, quartéis, delegacias e a manutenção rodoviária, que são as grandes contas do Estado. Nessas contas, se o Tesouro não colocar dinheiro, o serviço não é executado. Então, qualquer proposta que venha para reduzir isso vai precarizar mais os serviços ainda. Então, a única solução que nós temos hoje, apesar da necessidade de rever realmente o modelo do Estado, é o crescimento econômico. Tudo isso que nós mostramos aqui, esses números, eles são advindos, basicamente, de um período de recessão, onde as empresas não têm dinheiro para pagar o imposto, elas mal têm dinheiro para pagar a sua folha de pagamento, e a carga tributária em relação às pessoas de renda baixa está muito elevada, então nós não temos espaço para aumentar a carga tributária nas pessoas de baixa renda, e nós não temos espaço para reduzir os serviços públicos, porque senão nós entramos em colapso. Basicamente, o nosso sistema, eu fiz 60 anos, agora eu tenho direito a andar de ônibus de graça. Então, num país onde tudo é de graça, onde a renda das famílias catarinenses, que é a terceira maior renda do país, 5 milhões de catarinenses vivem em famílias que ganham... A família ganha até R$ 1.903. R$ 1.903 é a faixa de isenção do imposto de renda. Então, nós temos 5 milhões de catarinenses que vivem na pobreza, não é na extrema pobreza. Nós temos estados do Norte e Nordeste onde 90% das pessoas vivem em famílias que ganham um salário mínimo. Então, Santa Catarina tem uma posição melhor. Só que a arrecadação que o Estado tem em cima dessas 5 milhões de pessoas, em cima da renda dessas famílias, não paga os serviços que elas usufruem. Então, a única forma do Estado sair desse círculo vicioso que nós vivemos é o crescimento econômico. A única forma de nós sairmos. Deputado, eu não vejo espaço onde o senhor possa reduzir o valor da aposentadoria. Apesar do Estado ter reduzido o crescimento de ingressos nos últimos anos, hoje nós temos mais servidores aposentados do que ativos no regime estatutário. A diferença é coberta com servidores ACTs, que não é uma boa política ter servidor ACT. Mas só que não tem espaço para fazer concurso para todos serem admitidos e viver nesse ciclo. A única forma que nós temos é crescimento econômico. Essa é a resposta. Vamos a 2 deputados mais. Deputado Gabriel Ribeiro e, em seguida, deputado Carlos Chiodini. Bem, bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Eu quero cumprimentar o secretário da Fazenda, Paulo Eli, a sua equipe, parabenizar pela apresentação dos dados de 2017 e 2018, do primeiro quadrimestre. A gente vê que o cenário nacional e mundial é um cenário muito caótico, né? Como o secretário mesmo falou, um cenário onde nós vivemos uma maior recessão da história do nosso país e podemos, em Santa Catarina, atravessar essa grande turbulência nacional
sendo um dos poucos estados que não aumentou imposto e pôde apresentar um crescimento do PIB de 3,9% em 2017. Isso aconteceu porque o governo fez a sua parte, fez a reforma administrativa, a reforma da Previdência, extinguiu órgãos no Estado, como o BESCOR, a CODESC, que não tinham mais a necessidade e razão de existir. Fez esta gestão pública com apoio total e restrito aqui da Assembleia Legislativa e deu a condição de Santa Catarina atravessar esse momento bastante turbulento e apresentar um resultado muito importante para a sociedade. Mas a gente hoje vive num momento de muita complexidade que se agravou mais ainda com a greve dos caminhoneiros. Os números que Vossa Excelência passou, secretário, são muito preocupantes para Santa Catarina. Essa queda de arrecadação aí no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho agora, e a previsão já para o mês de julho, faz acender o sinal amarelo em Santa Catarina. Eu acho que mais vermelho, né, Milton? Porque a gente não sabe aonde que vai parar isso, porque é um desajuste de toda a cadeia produtiva e de arrecadação, como se fosse um grande relógio onde as engrenagens foram quebradas. Nós temos que fazer as engrenagens se encaixarem, funcionarem, e nós temos que acertar os ponteiros da economia de Santa Catarina e do Brasil. E isso vai levar um bom tempo. Mas as contas e o custo da máquina pública, ele é diário, ele é mensal, e nós temos os serviços públicos para serem ofertados e a necessidade da população catarinense, principalmente a população que mais precisa. Eu faço essas ponderações, muito preocupado com o cenário atual. Penso que a utilização de tecnologias da inteligência artificial é extremamente necessário dentro do serviço público. São investimentos que vão trazer uma redução muito significativa no custeio da máquina pública. Nós temos que pensar nisso para o futuro de Santa Catarina. Não temos alternativa, o gasto com o pessoal tem que ser reduzido. Nós temos esse desafio da Previdência Pública Estadual. Nós temos um gasto anual de 6 bilhões, arrecadamos 2 bi e temos um déficit de 4 bilhões por ano na Previdência Pública Estadual. E que só vai aumentar. E não tem como você reduzir essa despesa, porque são direitos adquiridos dos servidores públicos estaduais. O problema é que a sociedade, em que pese todo esse cenário, ela não se sente atendida e bem atendida pelos serviços públicos. A sociedade hoje demonstra, e a greve dos caminhoneiros, que teve uma adesão geral de todos os segmentos da sociedade brasileira, e aqui em Santa Catarina foi muito forte, demonstrou claramente que ela não concorda e se sente satisfeita hoje com o cenário que está aí. Uma alta carga tributária e uma baixa eficiência de serviços públicos. Então, os desafios estão lançados, eu acredito que, e bato muito nessa tecla, do investimento forte em tecnologia, na dinamização dos serviços públicos para ofertar ao catarinense e às pessoas do nosso estado essa qualidade, esse diferencial que vai reduzir bastante o quadro e o custeio da máquina pública. Parabéns pelo trabalho e espero que Vossa Excelência consiga ajustar essas contas do nosso estado pelo bem do povo catarinense. Obrigado. Deputado Carlos Chiodini. Bem, obrigado, senhor presidente, secretário Paulo Eli, toda a equipe, servidores da Secretaria de Estado da Fazenda, parabenizá-los aí. Falar por último é um pouco mais difícil, que a gente acaba ficando redundante, deputado Milton. Mas parabenizá-los aí pela apresentação didática, rápida e ao mesmo tempo preocupante aí dos números que Santa Catarina mostra, né? A gente tem uma economia forte no cenário brasileiro, no entanto, os números de déficit previdenciário são maiores que a nossa posição em arrecadação, são o quinto em relação ao sétimo, é maior também no déficit geral do resultado anual, conforme o apresentado do ano 2017, e a projeção que segue por ano 2018. E a preocupação aqui que os colegas deputados explicitaram é a mesma que me ronda e que não seria diferente para vocês lá que fazem a gestão da secretaria, deputado Marcos e
que tem reflexo em todas as áreas fins do Estado de Santa Catarina. A questão do déficit previdenciário, né, é muito grande, e se tem um número exato para esse ano já previsto, que vai chegar em números, né? E também, secretário Paulo Eli, nós falamos aqui, todos nós aí da greve, do blockout, enfim, e se já tem o número exato de perda, ou estimado ao menos, de perda da receita decorrente desse episódio, né, que foi relevante, tanto aí na base da arrecadatória, na questão aí dos combustíveis, energia elétrica e tudo que nós conversávamos, como também na indústria no momento seguinte, deputado Milton, né? Nós ainda falávamos em outra semana, a ressaca após aquele momento que paralisou o país. Santa Catarina foi muito... Nós vimos aí o noticiário nacional, era um dos estados, em que pese um estado pequeno, territorialmente, era um dos estados que mais tinham barreiras e que mais teve a paralisação da atividade econômica. Então, seria essas duas perguntas mais objetivamente. Bem, deputado. Bom, deputado, o secretário Paulo Eli, como não houve perguntas e manifestações, vamos ouvir o deputado Patrício Destro, por gentileza. Secretário, bom dia. Minha pergunta é muito simples. Nós temos um projeto de lei que está aportado nessa comissão, que será possivelmente votado daqui a pouco, e ele fala sobre a contratação de um empréstimo de 50 bilhões de dólares para a Secretaria... 50 milhões. Desculpa, 50 milhões de dólares para a Secretaria da Fazenda. Caso o senhor fosse um dos deputados e tivesse o direito ao voto, como o senhor se comportaria diante desse projeto? Queria saber a sua opinião sobre esse projeto, se ele é ou não é relevante e por quê, caso a sua resposta seja assim também. Tá, primeiro eu vou responder ao deputado. A questão econômica, ela é muito relevante na arrecadação de tributos. Como eu falei antes, nós temos as famílias... O ICMS, basicamente, é o imposto que incide sobre a renda das famílias. Renda de consumo, ganha 2 mil de salário, 17% de ICMS. Se tem um carrinho, é 25% da gasolina. A energia de casa é 25%. Então, a renda dessas famílias, ela já é super tributada em relação à sua capacidade contributiva. Vocês imaginam, elas nem pagam imposto de renda. Aí, nós estamos num sistema onde a escola é de graça, o hospital é de graça, tudo é de graça. Só que nós não temos renda para dar o tudo de graça. Então, o crescimento econômico é a única solução, e eu estudei muito sobre isso. O crescimento econômico do Brasil é a única solução. Se o Brasil crescesse como a Coreia cresceu, se vocês conhecessem a Coreia na década de 60, vocês iam imaginar a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Era a Coreia na década de 60. Olha a Coreia como é hoje. Basicamente porque ela investiu em educação, investiu em segurança, investiu nas pessoas. Com relação aos reflexos, 130 em abril, 170 a 200 em junho e mais uns 100 em julho. Mas esse ainda é irrelevante em relação ao futuro. Quantos empresários deixaram de investir agora na sua expansão das suas fábricas, na compra de máquinas e equipamentos, porque eles não conhecem o futuro? Como é que eu vou investir numa máquina para produzir um produto que eu não sei se eu vou vender? Vocês pensem numa dona de casa que vai trocar a sua geladeira. Se ela tiver a perspectiva de perder o emprego, ela vai comprar a geladeira para fazer a prestação? Não vai. A economia gira assim. Então, deputado, eu me preocupo muito com a relação da economia. A política está interferindo muito na questão econômica. Os empresários eles não têm segurança em investir. Apesar do juro para empréstimos, para investimentos serem os mais baixos dos últimos anos, eu ainda acho caro, mas tudo bem. Então, o futuro nosso, só crescimento econômico, basicamente. Com relação ao Profisco. Profisco, eu que mandei o projeto para cá. Então, o Profisco a Secretaria da Fazenda e o Banco Interamericano de Desenvolvimento iniciaram um trabalho em 1997. Então, teve o primeiro projeto do PENAF, que foram 17 milhões de dólares. Depois, teve o segundo projeto, que foi o Profisco, que é o Profisco 1, que foi 30 milhões de dólares, e esse é de até 50 milhões de dólares. É até 50. Para que é esse projeto? Para gastar em tecnologia. Porque hoje a Secretaria da Fazenda tem os dados de todas as empresas. O que entra, o que sai, o que é estoque, o que não é estoque, o que ela produz, o que ela não produz, ela tem todos esses dados, mas dados não são informações. Então, o Profisco é um projeto
basicamente, para que a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Administração, a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Planejamento trabalhem num projeto integrado de gestão fiscal. Aumento da receita e redução do custeio. Para vocês imaginarem, o Estado ainda hoje faz licitação, as prefeituras também, pedindo 3 orçamentos para as empresas. Se a própria Secretaria da Fazenda tem o histórico do preço das notas fiscais, ela não precisa pedir orçamento externo para fazer a média de preço numa licitação. Só que nós temos que construir um método para capturar essas informações e ser a média de preço, de base de preço numa licitação. Hoje, por exemplo, eu tenho 15 mil empresas sob fiscalização na malha cartão. O que é a malha cartão de crédito? Todos os senhores frequentam restaurante, vocês conseguem uma notinha no restaurante? Não, né? É difícil, sem pedir, nenhum restaurante dá nota. Mas só que não, vocês pagam com cartão de crédito. Aquele valor vai para o nosso banco de dados. Então, nós separamos aquele valor e comparamos com a empresa, o que ela informou. Essa diferença são 15 mil empresas. Eu não tenho método para fiscalizar 15 mil empresas ao mesmo tempo. Então, assim, esse projeto é para ser executado durante 5 anos. Basicamente, a execução começa no ano que vem. E, se for aprovado ainda nesse primeiro semestre, nós conseguimos assinar o contrato agora. E a primeira tranche de recursos virá só no final do ano. Então, ele basicamente é para investir em tecnologia. Investir em tecnologia e serviços na aquisição de produtos, para o Estado comprar seus produtos de uma forma mais econômica e mais barata, e na questão da fiscalização das empresas, porque a sonegação hoje ela está, segundo as estimativas do Instituto Etos, a sonegação no Brasil está, o Caixa 2 é de R$1 trilhão por ano, que é o que as empresas não registram. E a tecnologia de informação ela está aí para você criar metodologias para capturar essas informações. Porque a concorrência desleal hoje no mercado ela é muito elevada. Vocês pensem numa empresa A que recolhe tudo certinho e a empresa B que recolhe a metade, quem é que vai sobreviver no futuro? A empresa B que recolhe a metade. E a empresa A vai sumir do mercado? Então, a concorrência desleal hoje é o maior projeto da Secretaria da Fazenda. Porque todos os contribuintes têm que ter o mesmo tratamento tributário e elas têm que ter as mesmas condições de competitividade. Você não pode privilegiar uns em detrimento de outros. A omissão da Fazenda em relação à fiscalização de tributos, ela faz com que os mais espertos ganhem mercado e aqueles que cumprem a lei percam os seus negócios. Então, basicamente, se eu puder pedir pelo Profisco, eu gostaria que fosse aprovado, porque é um projeto que vai ser iniciado no ano que vem para basicamente, melhorar as contas que nós apresentamos aqui deficitárias. Senhores deputados, deputado Gabriel Ribeiro, para a finalização. Sim, presidente, eu teria só mais um questionamento aqui rápido para o secretário. Secretário, segundo os dados da Receita Federal, Portal de Transparência da Receita Federal, no ano de 2017, em Santa Catarina, foram recolhidos 51 bilhões de reais em tributos federais, impostos para o governo federal, e retornaram 9 bilhões de reais, 18%. Ou seja, de cada 100 reais de imposto federal, retornou para o Estado 18 reais. Para o Paraná, de cada 100 reais que é arrecadado de imposto federal, retornou 26 reais para aquele Estado. Para o Rio Grande do Sul, de cada 100 reais que foi arrecadado em tributos federais, retornou 23 reais. Uma média dos 3 estados do Sul, para a gente não fazer um quadro comparativo com os demais estados do Brasil, porque o Amapá, por exemplo, de cada 100 que arrecadou, recebeu 300. Sim. Mas fazendo uma média com os estados do Sul, que tem nós temos uma mesma condição, seria um percentual de 23% de retorno de investimentos federais, de impostos, de transferências federais, em comparativo com os impostos arrecadados. De 18% de Santa Catarina para 23%, parece pouco, mas dá 2 bilhões e 400 milhões no ano. Se nós aplicarmos a média dos 3 estados do Sul, nós arrecadaríamos mais, teríamos mais 2 bilhões e 400 milhões de reais em recursos do nosso Estado. Resolveríamos inúmeros problemas de Santa Catarina. Como Vossa Excelência, como secretário da Fazenda, pensa e se posiciona a respeito disso e como que nós poderíamos ampliar a transferência de recursos da União para Santa Catarina?
Bem, eu participo das reuniões de Brasília desde 1990 e... Desde 1980 e... 80 foi a minha primeira reunião em Brasília. Primeiro, eles nos tratam como o Estado rico. Apesar de nós sermos o zero da 101 aqui. Rio Grande do Sul, Paraná, o Estado de Santa Catarina no meio, nós somos considerados pobres, mas, de todo modo, nós temos a renda de família mais elevada. Basicamente, a resposta é uma representação política. Só isso. Então, assim, as contas são feitas lá em Brasília para os deputados que moram em Brasília. Então, o Congresso aprova. O nosso índice do FPE, depois de São Paulo, é o menor do país. Então, se você pegar, por exemplo, o Amapá, o índice do FPE do Amapá é enorme em relação a Santa Catarina. O nosso FPE deveria ser quase 5% e ele é 1,4%. Então, basicamente, isso é em relação à representação política. O Estado sempre perdeu. O Rio Grande do Sul, que nomeou vários presidentes militares, ele sempre teve uma vantagem competitiva em relação a isso. E o Paraná, porque sempre foi um Estado pobre também. Então, ele sempre conseguiu, e ele tem uma população maior, tem uma bancada maior. Então, nós só temos 16 deputados em Brasília. Então, basicamente, quando os estados do Norte e Nordeste se organizam, eles conseguem o recurso tudo para eles. E Santa Catarina, eles consideram que é um estado rico e não precisa de dinheiro. Basicamente, eu participo dessas reuniões desde 1980, quando eu fazia o orçamento da Escola Técnica Federal ali na Mauro Ramos. Então, Santa Catarina sempre foi visto como estado rico que não precisa de dinheiro. Então, só representação política é a minha resposta. Senhores deputados, secretário Paulo Eli, suas assessoras, vou me permitir fazer alguns comentários. E vou fazer alguns comentários pegando um gancho na fala final do eminente secretário Paulo Eli, quando ele diz que falta a representação política de Santa Catarina. Não que a nossa representação não tenha trabalhado muito fortemente na busca incansável dos recursos para Santa Catarina. Talvez Sua Excelência queira ter dito de que, quando se fala em falta de representação política, na quantidade de representantes. Sim, né? É o número menor. Ora, vamos lá. 4 estados do norte, Roraima, Rondônia, Acre e Amapá, não chegam a 2.200.000 habitantes. Mas, somada a representação na Câmara Federal desses 4 estados, eles têm 32 deputados federais. 8 no mínimo, né? Porque a Constituição Federal diz que eles têm 8 deputados no mínimo, enquanto Santa Catarina, com 7 milhões, tem 16 deputados federais. Né? Exige, portanto, um novo pacto federativo, a reforma do Estado como um todo. Uma redistribuição dos recursos arrecadados. Infelizmente, nós temos uma pirâmide muito perversa no Brasil. Na base da pirâmide dos municípios, sem nada, no meio da pirâmide dos estados, com pouco, e no topo dessa pirâmide da União Federal, com quase tudo que se arrecada. Tanto é verdade que eu digo é que dos 50 bilhões de reais arrecadados em impostos no ano passado, somente 9 bilhões retornaram a Santa Catarina. Ora, somos o 7º maior arrecadador de impostos e o 4º pior em termos de devolução. Então, na verdade, a reforma do Estado, o Pacto Federativo, tem que efetivamente existir. Mas eu quero aqui ainda fazer alguns comentários um pouco mais. O secretário não tocou na renúncia fiscal. Que está previsto na LDO para o ano que vem de cerca de quase 6 bilhões de reais. Para um orçamento que pode estar vindo para a Assembleia de cerca de 27, 28 bilhões, é quase 25% de tudo o que se arrecada no Estado. Né? Renúncia fiscal para alguns segmentos que está ad perpétuo. Alguns, evidentemente, têm que ser contemplados mesmo em razão de problemas de concorrência com outros estados, competitividade. Mas alguns segmentos, por lei, têm renúncia fiscal ad perpétuo. Nós temos que mudar, senhor deputado da Comissão de Finanças, nós temos que pensar num novo modelo para o ano que vem e os próximos anos. Né? É uma forma de fazer voltar dinheiro para os cofres do Estado para investimento que tanto precisa. Vou me permitir discordar um pouco do secretário Paulo Eli quando ele fala das áreas prioritárias do Estado, tem que ter investimento permanente. Rodovias. Né? Eu sou amplamente favorável à concessão das rodovias de iniciativa privada. PPP, mas na modalidade de concessão. Da mesma forma como foi feito com o Aeroporto Internacional de Florianópolis. Faz a licitação, publica-se o marco regulatório e no leilão internacional
além dos compromissos que a empresa que ganhar terá no futuro, ainda recolhe recursos aos cofres do Estado. No caso, foi da União, cerca de quase 250 milhões de reais, com o simples ato da concessão. Nós temos rodovias muito importantes em Santa Catarina que podemos fazer a concessão com pedagiamento. Só para vocês terem uma ideia, nós temos a rodovia 283, que liga Concórdia até Mondaí, no extremo oeste, de cerca de 300 quilômetros, e que precisa de cerca de 500 milhões de reais na sua recuperação. Ou seja, há só interferência funcional, recapeamento com sinalização, sem alargamento de pistas, enfim, sem nada. Então, nós precisamos realmente fazer o pedagiamento das nossas rodovias, a exemplo de que ocorre em outros estados. Mas pedagiamento, né, cumprindo com a realidade de Santa Catarina. Mas, para finalizar, eu quero ainda fazer o seguinte comentário. E aí concordar com o secretário o Paulo Eli, quando ele diz que a solução dos nossos problemas é com a volta do crescimento econômico e muito mais do que nós tínhamos há 1, 2 ou 3 anos atrás, né? Para fazer a referência ainda, abrindo um parênteses, o Aeroporto Internacional de São Paulo e Guarulhos, este ano, 2018, vai bater a marca de 40 milhões de passageiros. Todo mundo acha que é algo maravilhoso. 40 milhões de passageiros é a marca que ele vai bater em 2013. Em 2013 já passou no aeroporto de Guarulhos, deputado Gabriel Ribeiro, 40 milhões de passageiros. Veja o quanto regredimos nesses anos todos. Então, estamos voltando em 2018 ao patamar de 2013. Santa Catarina não é diferente. O nosso estado, que é um estado pequeno, territorialmente e pequeno populacionalmente, né, não é um estado consumidor de produto acabado de prateleira. Não é. Nós somos um estado consumidor de matéria-prima, de insumos. Nós, sim, fizemos a transformação para botar o produto acabado de prateleira nos outros estados. Né? Tanto é verdade que eu digo que aqui em Santa Catarina nós não vemos grandes centros de distribuição da Valita, da GE, enfim, de grandes empresas de São Paulo, Minas, enfim. Mas nós vemos em São Paulo centro de distribuição da Perdigão, da Sadia, da Seara, da Cerâmica Porto Belo, da Iliane, do Frigorífico Pamplona, né? Da Chilésia, da Docol, da Tigre, da VEG. Então, nós vemos nos grandes centros de distribuição dessas empresas. Por quê? Porque aqui se produz muito, não tenho dúvida nenhuma. E se produz realmente produtos de qualidade. E, por último, um dado extremamente importante. O Paraná, até 8, 10 anos atrás, e que era um dos maiores fornecedores de matéria-prima para Santa Catarina, especialmente do agronegócio milho, porque é um grande produtor de milho, ele acabou descobrindo o grande filão e alavancou a sua economia quando, né, a população local, os empresários locais começaram a investir na transformação do agronegócio. Ou seja, começaram a construir frigoríficos e usando a sua matéria-prima, o milho, a um custo muito, muito baixo de transporte para a sua produção. E aí, deputado Milton Alves, o que aconteceu? Nós, que éramos o maior produtor de aves do Brasil, passamos a ser o segundo, o Paraná o primeiro. Então, todo o milho produzido no Paraná é consumido no seu agronegócio. Enquanto que Santa Catarina, ainda para manter a sua produção, precisa buscar o milho lá no Mato Grosso, a quase 2.000 quilômetros, a um custo altíssimo. Ainda na semana retrasada, em visita ao presidente da Aurora, o senhor Mário Lansnaster, ele me disse o seguinte: deputado, se nós tivermos a redução de R$1 ou R$2 por saco de milho, é um lucro extraordinário para o agronegócio de Santa Catarina. Então, por isso que nós estamos efetivando ainda no final do mês, e amanhã tem um evento na Federação das Indústrias, a nova rota do milho para Santa Catarina, que é importar o milho do Paraguai a uma distância de apenas 300 quilômetros via o Porto Seco de Dionísio Cerqueira. A aduana Dionísio Cerqueira, que infelizmente, apesar de ser uma aduana moderna, com capacidade de operar 4.000 carretas por mês, opera não mais do que 1.000, em razão da ineficiência do serviço federal prestado, tanto no que diz respeito à Receita Federal, quanto do Ministério da Agricultura. Chega-se ao absurdo, deputado Milton Alves, de que a Receita Federal com o Ministério da Agricultura não se conversa dentro da aduana. Cada um faz seu serviço separado. E por isso que tem caminhão que leva 25, 30 dias parado na aduana. Em São Borja, no Rio Grande do Sul,
que nós temos a aduana concessionada, na sua administração, não o Serviço Público Federal, um caminhão fica, em média, 5 dias parado. E os empresários do extremo oeste de Santa Catarina, ou seja, do extremo noroeste e sudoeste do Paraná, estão preferindo exportar e importar por São Borja, aumentando o percurso, mas diminuindo o tempo de permanência de uma carreta no pátio da aduana. Então, essa Santa Catarina que precisa crescer bastante. E o crescimento realmente é a solução do nosso negócio. Mas quero aqui agradecer a participação do secretário Paulo Eli e das suas assessoras. Então, muito obrigado pela participação. Eu suspendo a reunião da Comissão de Finanças por até 5 minutos para que o secretário Paulo Eli possa se ausentar.